E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos entender o que é um cilindro e quais são os seus elementos. Vamos comigo? Antes da gente iniciar o conceito de cilindro, vamos entender que ele é um corpo redondo. E o que é um corpo redondo? São corpos que possuem uma superfície curva, certo? Então, alguns exemplos de corpos redondos são as esferas, por exemplo, o globo terrestre, né? A Terra tem o formato de uma esfera, ela é um corpo redondo. O cone, ele possui uma das suas superfícies arredondadas, então por isso que ele também é chamado de superfície de corpo redondo. E aí, só atentando para o fato de que a superfície arredondada do cone não é a sua base. O fato dela ser circular não quer dizer que essa é a superfície arredondada, ela é a superfície plana, porque ela pode ser apoiada em um plano. A superfície arredondada é justamente a sua parte lateral, a sua área lateral, que se a gente colocar ele deitadinho e empurrar, ele rola. Então, a superfície que faz rolar aquele objeto será a superfície arredondada, a superfície curva, tá? Nós temos também o cilindro, que aí nós temos uma xícara, né, que é mostrada aí no slide, um exemplo de um cilindro. Então, nas nossas aulas sobre corpos redondos, nós vamos focar especialmente nesses três corpos aí, que é a esfera, o cone e o cilindro. Hoje nós vamos começar pelo cilindro, tá ok? Então vamos lá. O que é um cilindro? Vamos iniciar com esse conceito, tá? Então, aqui nós temos um desenho onde nós temos um plano alfa, que é aqui em cima, e um plano beta, tá? Dois planos paralelos, né? Alfa e beta. Então, nós temos aqui o plano alfa em cima, o plano beta aqui embaixo, e uma reta R que corta ambos os planos. Então, nós temos aqui essa reta R que está intersectando tanto o plano alfa como o plano beta. E nós temos também um círculo de centro C. Então, nós temos aqui esse círculo em cima, cujo centro dele é C aqui, contido no plano alfa. O cilindro, o que é o cilindro então? É o conjunto dos segmentos de reta paralelos a essa reta R aqui, cujas extremidades são o círculo de centro C e o plano beta. Então, no que eu formo segmentos aqui paralelos a essa reta R, partindo aqui do círculo que contém o centro C e indo para o plano beta, à medida que eu vou transformando e formando esses segmentos aqui paralelos a R, nessa região desse círculo, indo em direção ao plano beta, vão formar esse monte de segmentos em conjunto vão formar o meu cilindro. Então, se eu puder se desenhar aqui infinitamente esses segmentos dentro dessa região, ela iria delimitar exatamente o meu cilindro e preenchê-lo completamente com esses segmentos, tá? Então, é isso que é um cilindro. Agora, a gente vai ver quais são os tipos de cilindro. Nós temos o cilindro reto e o cilindro oblíquo. Pelo próprio nome, já dá para a gente ter um entendimento do que seriam os dois. O cilindro reto, ele forma, certo? Esse segmento aqui é a geratriz do cilindro, tá? Que são os segmentos que ficam aqui na superfície dele. Então, aqui nós temos a geratriz. E essa geratriz forma com a base um ângulo de 90 graus. Então, quando isso acontece, o cilindro é reto. Ou a gente pode definir também através do seu eixo, que o eixo do cilindro é aqui. No centro, ele passa pelo centro do cilindro. Então, quando esse eixo aqui do cilindro forma um ângulo de 90 graus com a base, também ele é um cilindro reto. Quando esse eixo forma com o cilindro aqui, forma com a base um ângulo que é diferente de 90 graus, então o cilindro vai ficar oblíquo. Do mesmo forma, a geratriz também, já que a geratriz fica paralela ao eixo. Então, tanto faz eu olhar para o eixo ou para a geratriz do cilindro, que aí, formando o ângulo 90 graus aqui aliás, um ângulo diferente de 90 graus com a base, então o cilindro fica oblíquo, ele fica inclinado, tá? Aqui nós temos alguns elementos do cilindro. A geratriz, como nós dissemos, que são esses segmentos que são formados aqui na superfície do cilindro e que são paralelos ao seu eixo, que o eixo está aqui no centro, ó, certo? É o segmento que passa pelo centro do cilindro. Então, nós temos as geratrizes, que são
esses segmentos que estão aqui em torno do cilindro. O eixo, que é esse central aqui, que é um segmento que passa pelo centro do cilindro, pegando o centro das duas bases, tá? As bases, que são os círculos aqui, que tanto ficam em cima como embaixo aqui do cilindro, são bases paralelas e congruentes, tá? Até pelo próprio conceito de cilindro, ela permite que essas bases sejam paralelas, já que elas estão formadas sobre dois planos alfa e beta paralelos, lembra? Então, elas vão ser paralelas e vão ser iguais, vão ser congruentes. Nós temos o raio da base, que é o segmento que vai do centro do círculo da base até a circunferência. Então, esse segmento aqui é o raio. Nós temos a altura do cilindro, que é a distância entre as duas bases, tá? E essa distância, se o cilindro é oblíquo, essa distância ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui com o plano da base, né? Essa distância que é a altura, ela vai ser diferente da medida da geratriz. Veja que essa distância aqui, que é a altura, é diferente da medida da geratriz, ok? Quando o cilindro é reto, a altura e a geratriz têm a mesma medida, tá? Vamos lá. Cilindro de revolução. Então, se eu tenho um retângulo, tá? E eu giro esse retângulo em torno de um dos seus lados, tá? E eu vou fazendo esse giro aqui com ele, que é o que nós estamos vendo aqui. Esse retângulo, fazendo esse giro, vai me dar um cilindro de revolução. Então, todo cilindro reto, ele é também um cilindro de revolução. Revolução por quê? Porque é um objeto obtido a partir da rotação de uma figura plana em torno de um eixo. Nesse caso aqui, se essa figura plana é um retângulo, então essa figura vai gerar um cilindro. Então, aqui é um cilindro reto, no caso. Então, todo cilindro reto também é um cilindro de revolução. Ok? Secções de um cilindro reto. Vamos começar com a secção transversal. O que é isso? É a intersecção do cilindro com um plano paralelo às suas bases. Então, veja, eu tenho um plano alfa aqui, que eu atravesso o cilindro, ou seja, faço a intersecção desse plano com um cilindro, e esse plano ele atravessa de forma paralela à base desse cilindro. Então, essa secção, ou corte, que a gente chama, essa secção aqui que é formada, tá? É o que a gente chama de secção transversal, porque ela é paralela à base, e dessa forma ela vai formar na sua secção, no seu corte, um círculo do mesmo tamanho do da base, tá? Então, vai ser congruente à base, certo? Secção meridiana é a intersecção do cilindro com um plano que contém seu eixo. Então, veja que aqui agora o plano que vai cortar o cilindro, ele vem passando pelas duas bases do cilindro. É diferente da secção transversal que nós vimos antes, que era paralela à base. Essa daqui, ela intersecta as duas bases, certo? E ela passa pelo eixo, tá? Então, se ela passa pelo eixo, ela vai ser perpendicular a essas bases. E aí, como ela é perpendicular, aqui nós temos ângulos retos, tá? Consequentemente, nós temos aqui um retângulo, ok? Então, a base desse retângulo vai ter a medida dos dois raios e a altura do retângulo é a altura do cilindro, tá? O cilindro equilátero é quando a secção meridiana desse cilindro forma um quadrado. Então, o que é que acontece nesse caso? Veja, foi feita a secção meridiana nesse cilindro. Essa medida aqui vai ser a medida de dois raios. Aqui está a R, mas são dois R's. E essa medida aqui também vai ser a medida de dois raios, ou seja, vai formar um quadrado aqui. Se forma um quadrado, a altura vai ter a medida do diâmetro. E tendo a medida do diâmetro, isso aqui vai formar um quadrado. Então, quando um cilindro contém essa propriedade, ele é chamado de cilindro equilátero. Ok? E por aqui nós ficamos com o conceito de cilindro e com seus elementos. Vai para a próxima aula, que lá a gente vai falar como a gente faz para calcular a área da superfície do cilindro. Ok?
Enquanto isso, curte nosso vídeo, dá um joinha e até a próxima. Tchau, tchau!